Sejam todos bem-vindos ao canal TV CE Haha. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, clique em gostei, compartilhe e se inscreva no canal para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 6 da terceira parte do Livro dos Espíritos, sobre a lei de destruição. O item é destruição necessária e destruição abusiva, das perguntas 728 a 736. Na pergunta 728, é lei da natureza a destruição? E eles respondem, preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. A nossa visão ainda é muito limitada, muito obtusa, nós olhamos segundo a nossa vida aqui na carne. Porém, visto do plano espiritual, essa nossa passagem aqui pela Terra, essa nossa presente encarnação, é apenas um espaço de tempo muito curto. E aqui serão feitos os aprendizados necessários. E é preciso que a gente entenda um pouquinho dessa lei de destruição para não achar que Deus é injusto. Vamos ver na pergunta 728A. O instinto de destruição teria, desse modo, sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais? Foi Deus, então, quem deu esse instinto de destruição? E eles respondem que as criaturas são instrumentos de Deus, que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Para se alimentarem, os seres reciprocamente se destroem. Destruição é esta que obedecem a um duplo fim: manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e utilização dos despojos do envoltório exterior, que sofre a destruição. Sempre, porém, é apenas esse envoltório que é destruído, o corpo físico. E ele é simples acessório, não a parte essencial do ser vivo. A parte essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas por que passa. Esse é o ciclo dos seres vivos, tanto dos animais quanto dos homens. Há esse instinto de destruição para que, em primeiro lugar, para que haja um controle na reprodução. E, em segundo lugar, para que haja sobrevivência do próprio corpo físico, que precisa da alimentação, tanto animal quanto dos vegetais, para se manter. Na pergunta 729, se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, por que os cerca a natureza de meios de preservação e de conservação? Então, se existe essa lei de destruição, por que também existe a lei de preservação e conservação? Eles respondem que a fim de que a destruição não se dê antes do tempo, essa destruição do corpo físico não se dê antes do tempo. Para isso serve a lei de conservação, para que tanto o homem quanto o animal tenha esse instinto de preservar a própria vida. Toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. Todas essas necessidades referentes à sobrevivência aqui na Terra são necessárias, é um instinto de conservação. Nós precisamos nos alimentar, nós precisamos nos reproduzir para que a vida continue no planeta, senão ela seria extinta. Na pergunta 730, uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, nos livra dos males desta, sendo, pois, mais de desejar do que de temer. Porque lhe tem o homem instintivamente tal horror que ela lhe é motivo de apreensão? Por que todo mundo tem medo da morte, se a vida no plano espiritual é melhor que a vida aqui na Terra? Kardec tem essa curiosidade e pergunta aos espíritos. E eles respondem que já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. Tal motivo porque Deus lhe deu o instinto de conservação
instinto que o sustenta nas provas. A não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo. A voz íntima que o induz a repelir a morte lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. A ameaça de um perigo constitui aviso para que se aproveite da dilação que Deus lhe concede, mas, ingrato, o homem rende graças mais vezes à sua estrela do que ao seu Criador. Kardec querendo saber por que então que o homem tenta preservar a vida aqui na Terra se a vida no plano espiritual é melhor. Por que não deseja mais a vida no plano espiritual? Por que há todo esse envolvimento com a vida aqui na Terra? Esse instinto de conservação, esse instinto de sobrevivência é proposital para que não se dê a desistência na vida humana. Muitos pela melancolia da saudade do plano espiritual, outros pela insatisfação, pela rebeldia de não quererem mais viver aqui na Terra. E nós sabemos o quanto o suicídio está alto, em grandes proporções, tomando uma proporção de epidemia, de pandemia até, em função das pessoas estarem deprimidas, desanimadas da vida, revoltadas com a situação, com as situações de aprendizado que a vida lhes traz. Mas os Espíritos nos ensinam que é importante que nós aprendamos a valorizar o tempo que temos aqui na Terra, porque esse tempo é o tempo do aprendizado, é o tempo da luta, é o tempo de fazer, é aqui e agora. Quando nós chegamos no plano espiritual, muitas vezes vamos nos arrepender do tempo que perdemos aqui na Terra, onde poderíamos estar realizando tanto para a nossa evolução espiritual. Na pergunta 731, por que, ao lado dos meios de conservação, colocou a natureza os agentes de destruição? Por que há esses agentes de destruição na própria natureza? É o remédio ao lado do mal. Já dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Essa lei de destruição, ela faz o equilíbrio dos seres, da vida dos seres na natureza e serve de contrapeso. E eles perguntam na 732, será idêntica em todos os mundos a necessidade da destruição? Eles vão dizer que guarda proporções com o estado mais ou menos material dos mundos. Nós sabemos que quanto mais materializado os mundos e os homens que vivem neste mundo, maiores serão as leis de destruição, a necessidade de aprendizado, a necessidade de renovação da própria natureza. Cessa quando o físico e o moral se acham mais depurados. Muito diversas são as condições de existência nos mundos mais adiantados do que o vosso, que são mundos mais desmaterializados, onde os seres já aprenderam a viver de acordo com a lei de Deus, com a lei de amor, respeitam os seus semelhantes, respeitam a natureza, conservam a natureza, e a natureza também é diversa nesses mundos superiores, porque mais quintessenciada, mais fluídica, mais etérea. Na pergunta 733, entre os homens da Terra existirá sempre a necessidade da destruição? Então vai ser sempre necessário haver a destruição? E eles respondem que essa necessidade se enfraquece no homem à medida que o espírito sobrepuja a matéria. Assim é que, como podeis observar, o horror à destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral. Então não basta só o desenvolvimento intelectual, há necessidade do desenvolvimento moral também, porque só assim o espírito consegue completar o seu aprendizado e perceber o horror da destruição, o horror que se faz aos próprios irmãos na face da terra, o horror que acontece quando as pessoas não respeitam as naturezas e as leis divinas. Isso acontece quando os seres se desenvolvem. Então, nos planetas mais desenvolvidos, onde os espíritos são mais evoluídos, não há necessidade dessa destruição em massa. Na pergunta 734,
Em seu atual estado, tem o homem direito ilimitado de destruição sobre os animais? O homem pode fazer o que bem entender com os animais? E eles respondem que tal direito se acha regulado pela necessidade que ele tem de prover ao seu sustento e à sua segurança. O abuso jamais constitui direito. E o ser humano vive abusando da natureza, vive abusando do poder que Deus lhe deu sobre os animais e sobre toda a natureza, usando de uma forma egoística os recursos que a natureza lhe fornece. Na pergunta 735, que se deve pensar da destruição quando ultrapassa os limites que as necessidades e a segurança traçam? Da caça, por exemplo, quando não objetiva senão o prazer de destruir sem utilidade. E eles respondem que há aí uma predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação à lei de Deus. Os animais só destroem para a satisfação das suas necessidades. Os animais só fazem a destruição daquilo que necessitam para sobreviver, enquanto que o homem, dotado de livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida. Por isso significa que cede aos maus instintos. São os homens que ainda não se desenvolveram espiritualmente e que acham que podem usar todos os recursos a seu bel prazer e que nada vai ter consequências. Pode ser até que consigam escapar das leis humanas, mas nós sabemos que ninguém escapa das leis divinas. Todos um dia responderão por tudo que fizeram para os seus irmãos, para a natureza, para o planeta em que o abrigou e que ajudou no seu processo evolutivo. Na pergunta 736, especial merecimento terão os povos que levam ao excesso o escrúpulo quanto à destruição dos animais? E aqueles que levam ao excesso a destruição dos animais? Não pode destruir animal nenhum. Terá esse povo, essa cultura maior merecimento? E eles dizem que esse excesso no tocante a um sentimento louvável em si mesmo se torna abusivo e o seu merecimento fica neutralizado por abusos de muitas outras espécies. Ou seja, há pessoas que não matam determinados animais. No entanto, eles cometem outros tipos de abuso, às vezes ao próprio ser humano. E aí eles dizem que essas pessoas se perdem. Entre tais povos, há mais temor supersticioso do que verdadeira bondade. Então não é que o povo seja mais evoluído, esses que não, de forma alguma, não matam determinados animais. Não é que sejam mais evoluídos. Porque se por um lado eles fazem o bem não matando determinados animais, mas eles cometem outros tipos de excessos, outros tipos de abuso ao ser humano, às crianças, às mulheres, faltando com respeito à própria raça humana. E assim eles vão revelando uma inferioridade muito grande em relação ao seu progresso espiritual. Então não é o ato em si, não são as manifestações, os dogmas, os rituais que as pessoas prescrevem, não. É o que ela sente, é o que ela faz em termos de respeito ao ser humano, à natureza, ao planeta em que vive, porque esse respeito nos será cobrado também no nosso futuro, no plano espiritual e para as nossas próximas existências, porque faz parte do nosso aprendizado esse respeito em relação às leis de Deus. Assim nós encerramos mais um programa do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.